Depende da forma que nós interpretamos o Evangelho. Eu costumo dizer, tem um livro de Emmanuel chamado Pão Nosso, chamado Pentateuco Emmanuelino, mas só que o nome do livro está errado, é Pão Nosso. Tu abre e leva uma paulada, abre e leva uma paulada. Então a coisa fica meio complicada para a gente, né? Porque uma vez eu questionando sobre isso, né, que muitas páginas do Evangelho caem para a gente como se fosse uma reprimenda muito forte. Aí um amigo espiritual falou assim, para de errar. É só você seguir o caminho reto da proposta do Evangelho, que é a prática da caridade, que todos os textos terão a beleza do ensinamento e não a rudeza da corrigenda. Então, ou seja, eu reclamo, mas a responsabilidade é só minha. Porque conversávamos antes da questão muito difícil que nós ainda desenvolvemos, que é a questão do silêncio mental. O único ser que consegue ficar num ambiente múltiplo, que não pensa em nada, é adolescente. Entendeu? Está pensando o quê? Nada. Agora, nós que já estamos na fase adulto, da madureza, é difícil identificar o que a gente está pensando de mais importante numa fração de 1 minuto. A gente já pensou nos filhos, nos netos, na casa, no trabalho, e aquela coisa que eu tinha que fazer semana passada, eu não lembrei. Caramba, e agora? Não, mas agora eu tenho que prestar atenção no estudo. O estudo que é mais importante. Mas quando eu voltar para casa, aí a gente ainda tem que andar até em casa, tem hora que é tão longe. Nós não conseguimos ainda fixar o pensamento. Nossos irmãos hinduísta, budista, eles, quando eles vão para o que eles falam que é a busca do nirvana ou do equilíbrio interior, não é para esvaziar a mente, não. Porque o pensamento é uma qualidade do espírito criado por Deus. A diferença entre nós e o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, é que os animais também têm pensamentos fragmentários. E nós temos pensamentos contínuos. É a nossa diferença dos animais que chamamos de irracionais, embora há dúvida quanto a essa afirmação. Mas o pensamento contínuo é uma qualidade do espírito. Quando chegamos à condição de espírito, alcançamos a imortalidade em função dessa condição. Então, o pensamento contínuo é um atributo do espírito. Então, não dá para ficar sem pensar nada. Não há essa possibilidade. Mesmo aqueles espíritos que passam pela alienação mental através da subjugação ou da possessão, como Kardec nos orienta, mesmo eles, mesmo nesse quadro extremo, ainda mantêm a possibilidade do pensamento. Agora, o que os monges budistas tanto almejam alcançar no chamado nirvana? Estabelecer o pensamento numa única coisa. Eu já tentei, não passei nem perto, porque eu não consigo estabelecer o que seria um fato que me prendesse a atenção por um tempo absurdo de 5 minutos. Não dá. Não dá. É por isso que a busca da meditação, que inclusive Divaldo fala, que todo espírita e médium em particular, o médium extensivo, ele precisa fazer meditação. É necessário fazer meditação para que a gente possa ouvir o plano espiritual dentro da proposta que eles apresentam para nós, e essa proposta, ela normalmente dura um dia, porque Jesus fala que a cada dia basta o seu mal. Então não adianta eu querer consultar a espiritualidade sobre algo que eu tenho que fazer na sexta-feira da próxima semana, porque a espiritualidade não trabalha com um imponderável. O que é imponderável? O futuro. O futuro é imponderável. Por isso que o Salomão fala nos provérbios que o futuro pertence a Deus. Por quê? Porque você não tem nenhum controle sobre o daqui a pouco, quanto mais o amanhã ou depois. Então, quando você consegue estabelecer um pensamento em algo por 5 minutos, você fala assim, bom, eu já sei o que eu tenho que fazer nesses 5 minutos. Por quê? Porque eu estabeleci meu pensamento sobre um aspecto. Mesmo nós, na condição de pais e de mães, avós, quando vemos um ser que a gente muito ama, num doente, com aquela febre persistente, a gente não consegue pensar só naquele fato.
a gente, lógico, vai pensar nas alternativas para resolver aquela questão. E nessas alternativas passam desde as coisas mais práticas, que é a questão de buscar atendimento médico, um receituário adequado, até o fato de que nada disso é importante, eu vou para a casa espírita, porque é lá que eu vou buscar o tratamento para o meu filho, para o meu neto, para a minha esposa, meu marido, dentro dessa necessidade. E a doutrina fala que não é bem assim. Nós temos que nos resguardar das possibilidades que o mundo físico nos propõe. Eu já falei aqui, vou repetir, né? Na nossa casa nós temos uma atividade de tratamento espiritual com o Dr. Herman, com a equipe do Dr. Herman, e ele fala permanentemente que a finalidade dele é fazer o tratamento perispiritual, que poderá refletir ou não no corpo físico. Mas ele não fala para ninguém, não, eu vou te fazer um atendimento e você vai ficar curado. Não, primeiro que ele já começa, né? Ele tem uma frase que ele coloca, que eu acho muito bonita e muito reflexiva, que ele fala o seguinte: nós que estamos na matéria temos a responsabilidade de nos acolher aqui. Quando chegarmos, receber um abraço, um sorriso, é a melhor terapia que tem, pode ter certeza disso. Tá? Independente do fato de você estar entristecido ou não, mas quando você acolhe alguém com um sorriso, um abraço, a pessoa fala assim: cheguei em casa. Tá? Então ele diz o quê? Que nós que estamos na matéria, nós temos a tarefa de acolher o outro. A espiritualidade que nos assiste, ela nos trata. Agora, quem cura é Jesus. Não tem a ilusão que um espírito tem a possibilidade de realizar uma cura distanciado do amor de Jesus. Não tem. No livro aqui do Evangelho, tem uma página do Cura Das, que é apresentado a ele uma mulher que ficou cega. E ele começa assim, na frase: por que me chamais? Para que eu cure a irmã diante da sua cegueira? Nenhuma cura eu posso fazer que não esteja à vontade do Pai, de Deus. Então, a espiritualidade sabe que esse negócio de botar a mão na cabeça e eu vou te curar não é bem a verdade. Embora possa existir o desejo de, mas não é assim. Porque a espiritualidade, como a nossa irmã falou, tem um processo de respeito muito grande às normas estabelecidas pelo Evangelho de Jesus. Jesus fala: nenhuma folha cai da árvore que ele não esteja à vontade do Pai. Então não dá para que eu atribua a possibilidade a um espírito exclusivamente de me tirar de uma situação que é kármica. É kármica. A gente tem consciência disso. Não é? E aí o Dr. Herman, ele fala, dependendo do caso, eu já vi ele falar isso poucas vezes, mas dependendo do caso, ele fala assim: poxa, a pessoa chega na sala de tratamento e ele fala assim: o seu caso são 3C, letra C, 3 letra C. E a pessoa fica assim: o que é isso? Aí ele explica: calma, cama e karma. Ou seja, não pense que vindo na casa espírita, todos os seus problemas acabaram. Isso é a organização Tabajara, lembra que tinha antigamente? Os seus problemas não acabam pelo fato de você transpor aquele portão, mas nos dá a possibilidade da compreensão, entender por que determinadas situações acontecem na minha existência. E se eu sei que eu tenho um Deus que é amor e justiça e infinitamente misericordioso, então eu tenho que acalmar o meu coração, focar no meu entendimento sobre aquilo que a espiritualidade me traz através do Evangelho, através do livro dos Espíritos, e não entrar aqui na pretensa ilusão de que eu entrei e os problemas ficaram lá fora. Não, quem dera fosse assim. Quem dera a gente conseguisse associar a nossa presença dentro da casa espírita, eu interessado em ajudar ela, que ajuda ele, que ajuda ela, até fecharmos um círculo de ajuda e autoajuda. A proposta é essa. A proposta do Evangelho é quando Jesus fala para a gente, né, que desejai ao próximo aquilo que quererias que lhe fosse feito. Então, se eu chego aqui entristecido, aborrecido, muito aborrecido, bastante aborrecido, e eu chego aqui com ódio,
Será que existe alguém que chega com ódio na casa espírita? Muitos de nós. Muitos de nós. É que na maioria das vezes nós já nos conscientizamos que temos que usar a máscara da felicidade. Porque se eu chegar aqui chorando, poxa, me admiro o Evaldo, tantos anos dentro da doutrina, fala com muita facilidade, chega aqui chorando. Não aprendeu nada. Paulo fala para a gente, né? Eu até comentei, tereis atribulações, mas não vos desespereis. E quando é que você tem um problema que você começa a entrar na fase do desespero? Quando você para de raciocinar sobre a finalidade daquela dificuldade, daquele problema que você tem. Nós estamos aqui, um grupo de 20, 30 pessoas aqui reunidas, e cada um é um universo de pensamento. O tema de hoje é piedade filial. E aí, invariavelmente, muitos de nós já estamos na fase de sermos idosos, temos filhos criados, alguns já com netos também já adultos. E o que seria essa bendita piedade filial? Será que é a obrigação que meus filhos têm de zelar pela minha guarda, pela minha integridade, pelas minhas necessidades? Deveria ser. Preparando o estudo de hoje, eu assisti algumas palestras, e é interessante, o homem tem uma visão sobre piedade filial que é de cobrança. A mulher tem uma visão de compreensão sobre piedade filial. Eu analisei isso em várias palestras que eu vi. Aí, quando era algum homem falando, era aquela voz veemente, porque os filhos não respeitam o pai, porque é um absurdo, depois de tantos anos trabalhando em prol da família, o filho não reconhece isso. E aí eu comecei a fazer um questionamento, qual era o meu comportamento, eu quando jovem, quando adolescente, com meus pais? Como era? Porque eu sou de uma geração que escreveu, não leu, o pau comeu. Sabe? A geração hoje é assim, olha fulano, se eu contar até 3, você está perdido. Dona Dalva não chegava no 1, a vassoura já voava. Porque ela se faz. Que mãe? Já viu? Tá bom. Não era assim? Não era? Não é? Quando a mãe falava assim, quando o seu pai chegar, vou falar com ele, olha, batia um temor, porque desencarnar era melhor. Porque a gente já imaginava que ia ser trucidado pelo pai. O meu pai era um mulato, né, de 1,80 m, a mão dele, acho que pegava meu corpo todo. Eu ficava imaginando ele, sabe, que minha mãe estabelece mesmo, porque mãe, ainda mais hoje em dia, a mãe, pelas atividades profissionais, as mães hoje em dia têm uma relação diária com os filhos bastante modificada. Em qualquer fase de idade, isso aí não é só de mãe jovem, não. Mas na minha época, a minha mãe era um dos 3 filhos, né? Eu sou caçula. E mamãe falava assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então não vem com essa história que é o caçula que tem mais privilégio, porque pelo menos na minha família nunca houve isso. Mas a mamãe, ela tinha que, já acordava pensando na tribulação que ia ser o almoço, porque não tinha certeza do que fazer para o almoço. Quantas vezes a gente acordou assim? Nessa dificuldade, gente, sabe? Arroz e feijão, graças a Deus, não falta. Aí é um termo que hoje em dia não é usado. E para mistura? O que vai ter para mistura? Né? Então, qual era a minha relação, eu quando jovem, quando adolescente, com meus pais? Eu conto isso, minha filha do coração ali, que eu já falei isso para ela, né, que o meu pai, eu tinha 13 anos e eu fui criado em São João de Meriti. E aí, eu estudava, saindo da escola, eu vi um parque, né, uns parques antigos que tinha, né, roda gigante, ângulo, né, aquelas coisas todas. E eu cheguei em casa e falei assim, num sábado, eu falei assim, pai, tem um parque novo lá em São João, você viu? Ele, vi, passei lá, vi, né, bonito. Pois é, pai, estava querendo ir lá, né. Aí ele falou assim, ué, paga para entrar no parque? Não, né, pai? Mas tem lá as brincadeiras, né? Eu tinha 13 anos. Aí ele falou assim, a minha responsabilidade é dar casa, comida e escola, isso você tem. O restante é problema seu. Olha, eu fiquei numa revolta com o velho. Se eu fosse gente grande, talvez eu dissesse uma barbaridade.
oportunidade para ele. Mas a mulher, o que eu fiz? Me revoltei. Fiquei um jovem aborrecente, fui caçar emprego. Fui trabalhar, com 13 anos, fui trabalhar. Eu lembro, assim, eu estou contando essa história, primeiro por ser verdade, e segundo para a gente poder se situar, né? E eu lembro que eu vindo da escola, estava de manhã, e na direção da minha casa tinha uma padaria. E quando eu passei em frente à padaria, o rapaz estava botando aquela bandeja de sonho, fresquinho, sabe? E o olho grande é maior do que qualquer outra coisa do mundo. Entrei na padaria e pedi emprego. Por quê? Porque o dono da padaria já tinha falado, eu tinha escutado, que quem trabalhava na padaria, o que a padaria fizesse, produzisse, podia comer à vontade. Eu falei, André do céu, André do céu, vou poder comer sonho. E aí eu perguntei, o gerente falou que estava precisando de um garoto, que a hora que eu escutava, eu falei que era de manhã, então de 2 às 10 você pode trabalhar. E amanhã você começa, meu senhor, quero comer sonho hoje. Eu em casa falei com a mamãe, arrumei emprego, ela onde? Na padaria, o que vai fazer? Não sei, mas tem sonho. E aí comecei a minha vida de trabalho e comecei a entender que o bendito do dinheiro você tem que suar para ganhar. E tem mais, você sua, ganha ele e não dá para nada. Né? Eu não sei, porque tem hora que eu pergunto, papai do céu, porque o mês tem 30 dias, não podia ter 10 só, que aí o dinheiro dava para chegar até. Mas quando jovem, você é novo, você pensa nisso em relação ao pai e à mãe, quando o pai chega em casa estressado, ou a mãe está aborrecida. Por quê? Porque as contas não chegam para os filhos, chegam para os pais. Então, qual era a minha relação com meus pais? Era uma relação de entendimento, de compreensão, ou de cobrança, ou de exigência? Ou então que meu pai era muito ignorante. Mas por que meu pai era muito ignorante? Ele teve a possibilidade de instrução que eu tive, que ele me deu. O pai dele deu a ele. O meu pai é originário da cidade de Macaé. E o meu pai, com 14 anos, ele deixou meu avô, minha avó e 2 irmãs em Macaé e veio para o Rio de Janeiro procurar emprego e alugar uma casa, porque eles tinham sido expulsos de onde eles moravam em Macaé. O meu avô era português e minha avó era filha de escravo. Tanto que a vovó só tinha um primeiro nome, ela não tinha direito a sobrenome. Então ela só tinha o nome de Adélia. E o meu avô se encantou pela minha avó. E o meu bisavô, que era o fazendeiro da região, ele não aceitava o envolvimento do filho com uma, que nem ele falava, negritinha. E o meu avô falou que não, que ele ia casar com ela porque ele gostava dela. E o meu avô deserdou ele, expulsou ele da fazenda. E aí meu pai veio com 14 anos para cá, sem saber onde era Rio de Janeiro, para conseguir um emprego, e em 6 meses ele trouxe meu avô, minha avó e as 2 irmãs dele aqui para o Rio de Janeiro. O que meu pai teve de possibilidade de estudo, de compreensão de família? O que ele teve? Então meu pai me deu o melhor que ele podia me dar, não o melhor que eu queria. E na minha época eu entendi isso? Não. Então como é que você vai falar de piedade filial se você não teve piedade paternal? Se você não teve uma relação com seu pai e com sua mãe de compreensão, de aceitação das limitações deles? Porque, caso vocês não sabem, se não souberem, eu vou avisar agora, nós também temos limitações absurdas no trato com nossos filhos. Muitas das vezes nós temos a dificuldade danada de parar para ouvir o filho. E se vocês não sabem, eu vou dizer, os filhos têm muito a nos ensinar. E isso é uma frase que alguns anos atrás era quase uma condenação ao abandono. Porque caso a gente não lembre, nossos filhos, como diz, tem um livro de Calil Gibran Calil, que ele fala que nossos filhos não são nossos. E por quê? Porque são espíritos imortais como nós, na trajetória de reencarnações como nós. Se nós não somos um exemplo, um primor de pai e mãe, por que eu vou exigir que meu filho seja a excelência na condição de filho? Aonde é que eu não estou entendendo que somos um grupo de espíritos caminhando para a compreensão mútua e não para a exploração mútua?
Então essa questão da piedade filial, nós não podemos jogar nos nossos filhos uma responsabilidade que não ensinamos a eles. E se nós ensinamos, se tivermos uma relação saudável, amorosa, respeitosa com nossos pais, meus pais já estão na espiritualidade há muitos anos, mas uma coisa que eu sempre falei isso e falo para minhas filhas, para meus netos, eu, graças a Deus, nessa existência eu alcancei, para mim, a maior bênção, que é não ter remorso por ter querido fazer, podido fazer algo pelos meus pais e não fiz conscientemente. Não tenho, graças a Deus. Graças a Deus. A minha mãe, uma semana antes de desencarnar, ela virou para mim e falou assim: eu fui uma mãe muito ruim para vocês. Por quê, mãe? Eu bati muito em vocês. E a mamãe não batia com a mão, porque ela dizia que bater com a mão deixa o filho sem vergonha. Era uma vara de goiabeira que a bichinha te dava a mão, mas não quebrava de graveira, né? Então a mamãe falou assim: eu bati muito em vocês. Eu falei: mãe, se vocês soubessem tudo que nós fizemos, batia muito mais. Ela: tu tá falando isso porque eu tô toda doente aqui? Eu falei: não, mãe, é verdade. Quer ver uma coisa? Eu chamei meu irmão mais velho, liguei para ele, falei assim, ele já está no plano espiritual também. Eu falei: Zezinho, mamãe está falando isso. E a velha não sabe de nada. Aí ela falou: caramba, então eu fui enganado. Eu falei: a vida toda. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, hoje, na condição de pai, de mãe, de avó, de avô, a nossa tolerância diminuiu bastante. Diminuiu bastante. A gente tem um grau de exigência sobre o filho, sobre o neto, que nós não tivemos essa mesma exigência conosco. Então, quando se fala de piedade filial, não é que o filho já venha com um chipzinho que ele tem que ser piedoso, tem que ser amoroso, tem que atender às necessidades dos pais na velhice. Temos sim que atender. Temos. Não é favor nenhum, é obrigação, mas numa situação de respeito, de compreensão. Eu tenho uma amiga, a mãe dela desencarnou tem 2 anos. A mãe dela acordava de manhã assim: eu te odeio. Você não presta. A mãe falando para a filha, a única filha. E ela falava assim: mãe, deixa isso parar, vamos lá tomar banho, você tomar seu remédio. Durante 11 anos, quem tem uma relação dessas em casa? E qual é o nosso comportamento? E ela, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: eu não podia exigir da minha mãe porque ela não tinha humanidade. Agora, eu sou espírita, eu compreendo a reencarnação, eu compreendo que a possibilidade de eu ter a mãe e o pai que Deus me facultou era o melhor que Deus podia me dar. E a mãe desencarnou e ela falou assim: tenho no meu coração tranquilo que eu fiz o que eu devia fazer. Não é que eu fiz o meu compromisso, criei meu compromisso. Não, eu fiz o que eu devia fazer, o que o meu coração me ajudava a entender o que eu precisava fazer. Porque, lendo aqui a página de Kardec sobre a piedade filial, a visão de Kardec realmente é de uma submissão que nós hoje compreendemos como subjugação. O meu filho tem que ser submisso a mim. A submissão que Kardec fala é o quê? É a aceitação de fazer o que é devido, o que é correto. Mas não naquela visão ainda bastante antiga, que Kardec ele era pedagogo, ele era professor do que hoje nós chamamos Fundamental 1. A relação dele com as crianças em sala de aula era uma relação de amizade e não professoral, porque a época de Kardec era permitido bater no aluno. O professor tinha autoridade de bater no aluno. Tá? Então ele não poderia ter uma visão tão radicalizada em relação à piedade filial, como muitas das vezes nós queremos compreender. Porque quando ele coloca a questão da submissão, a submissão é o quê? É uma via de mão dupla. Porque nem sempre os filhos podem fazer tudo que a gente quer. E na hora que a gente quer, a dificuldade de você ficar coroa é isso. Que como a gente sabe que a gente está chegando perto do desencarne, a gente quer tudo para ontem.
A gente liga para o filho e fala assim, olha, amanhã eu tenho um médico. E dá para tu me levar? E o filho fala, claro que dá, pai ou mãe. Leva sim. Tá bom, olha, o médico é 10 horas, mas eu quero chegar lá às 7 horas da manhã. Aí o filho fala assim, poxa, olha, 7 não dá, porque eu ainda tenho que levar o fulano na escola, deixar na escola, só posso chegar aí 8h30. Ah, 8h30 não adianta, deixa que eu vou sozinho. Não acontece assim? Não acontece? Então, quando Kardec fala de submissão, é você saber que naquele momento exato não há possibilidade de te atender. E a gente acha que o filho ou a filha não tem nada mais para fazer na vida do que atender aos nossos caprichos. Porque essa período de pandemia, eu assisti isso em muitas famílias. Muitas pessoas ficaram no trabalhando de casa, né? A palavra bonita, home office. Né? Mas trabalhando em casa, não era? A família entendia que era trabalho? Estava em casa, não faz o que não quer, não é? Não é? Não faz o que não quer. Olha, só tem condição de necessidade dessa cozinha ficar desse estilo, está lá no computador direto, não é trabalho, é trabalho. Porque nós somos da geração, o seguinte, pelo menos lá em casa era assim. O meu pai saía para trabalhar, a mamãe ficava em casa. O papai voltava do trabalho, a casa estava arrumada, a comida estava pronta, a gente já tinha tomado banho, a roupa estava na corda, e papai nunca perguntou como era para fazer para lavar uma roupa, um lençol. E não tinha máquina de lavar. Sabe? Uma vez eu falando com o meu neto, ele tem 18 anos hoje, e eu falando para ele, não, antigamente não era assim não. A televisão lá em casa, ela só podia ser ligada na hora que a mãe decidisse. E lá em casa só ligava a televisão às 7 horas da noite para ver, olha, eu vou falar a minha idade agora, Repórter essa. Quem viu, já sabe o que é. Né? Era o precursor do Jornal Nacional, gente. Lá já tem mais de 30 anos, então a coisa é séria. Aí ele falou assim, avô, e quando é que vocês viam um desenho? Eu falei, nunca. Não tinha. O primeiro coisa que deveria ser meio assim, hilário na minha época, qual a idade dele? 18. Não, do menino. Aqui? É. 10. Ah, eu era mais novo. Era o Corcunda de Notre Dame. Era um filme mudo. Era um filme mudo. Gente, não é que eu seja tão velho assim, não. É que eu não tinha, meus pais não tinham a mesma condição de ter nada mais moderno. Né? A primeira vez que eu fui ver uma televisão a cores foi em 73. Achei aquilo maravilhoso, né? Porque antes tinha aquele negócio de plástico que levantava, né? Era muito prazer. Mas aí, meu neto falou assim, ô pai, eu vou, como é que vocês viviam? Eu falei, vivendo. Imagina, ninguém se matava por isso, ninguém ficava. Ele falou assim, vô, não tinha celular. Eu falei, não tinha telefone. Quem tinha telefone em casa era rico. Televisão na minha casa não tinha, a gente tinha um famoso televizinha. Né? Eu andava daqui até a cascadura para ver televisão. Na época tinha um carro da polícia que era. Não era nem. Foi antes da Joaninha, coisa grave. Era uma rural, mas era um carro do José de Menor que quando ele passava, escurecia criança na rua e ia para o José de Menor. E o pai depois tinha que buscar lá e levava uma bronca danada. E a gente já sabia que se fosse pego pelo José de Menor, o pai fosse na delegacia buscar, a gente ia desencarnar na volta, porque ele ia apanhar, galinha criar de dente. Então escurecia, batia o desespero. E no inverno escurece cedo. E a mamãe falava assim, quando começar a Ave Maria de Júlio Lousada, lembra disso? Né? Ou então de Alziro Zaru. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa o escutando o que a outra santa dizia. Ah, não
esteja em casa não para pedir benção para a velha ficar até ficar muito lá dentro. Então eu estava jogando bola, escutava o início do Júlio Lousada, mas era uma correria danada. Era uma correria danada. Minha mãe levou 4 anos lutando contra um câncer de boca. 4 anos. E no final de 4 anos, a visita dia sim, dia não ao INCA, lá na Praça Cruz Vermelha, né? Então a gente levava, aí era um carro, me prestar teu carro? Eu tenho que levar a mamãe não vai ter de ônibus. De novo? Vai lá. Mas quem precisa não pode ter medida. Não é bem? Você precisa. Então, atura, meu irmão. O importante é atender o objetivo e a gente levava. E mamãe ia de boa. Minha mãe nunca. Mamãe já no finalzinho, e ela fez umas 3 cirurgias, perdeu metade do palato. Então era uma coisa só. Nariz e boca era uma coisa só. E ela veio para a minha vez e falou assim: Walter, eu acho que eu não prestei muito na outra vida, não. Eu falei: mas eu tenho certeza, mas tudo bem. Ela falava assim: eu acho que eu bebi muita cocaína. Eu falei: não, mãe, cocaína é para beber. Eu cheira ou injeta, maconha, fuma. Essas coisas aí. Porque para estar com essa boca toda estragada, boa coisa eu não fiz. Eu nunca ouvi minha mãe falar assim: hoje está ruim, hoje está doendo. Então, o meu ensinamento que eu recebi da minha mãe e do meu pai, o meu pai, ele também teve câncer de pulmão, soubemos em maio e em agosto ele desencanou. Rapidez, porque eu falei que ele não tinha mérito para ficar sofrendo em cima de uma cama, igual minha mãe ficou. O velho ia reclamar de tudo e de todos, né? Então, mas o que eu aprendi com meus pais foi que, apesar dessa dificuldade toda, a minha avó, a mãe da minha mãe, desencarnou com 98 anos morando e minha mãe cuidando dela. Nos últimos 3 anos de existência física da minha mãe, que minha mãe não aguentava mais cuidar da minha avó. E aí teve que pedir uma irmã dela, que era a irmã caçula, para cuidar da vovó. E minha mãe desencarnou depois da minha mãe e do meu pai. Sabe? Então o que eu aprendi? É que não me importa o que meu pai e minha mãe falam para mim, ou fazem por mim, ou comigo, não me importa. O que importa é que eu tenho que respeitar, amar, cuidar, zelar. Porque não é um sistema de troca. Não é eu cuidar hoje bem dos meus filhos, dos meus netos, achando que depois, quando eu estiver numa situação de dificuldade, que eles vão atender a minha necessidade. E eu esqueço que eu estou num plano de prova e expiação. Que muitas vezes, eu não cultivei a amizade dos meus filhos e dos meus netos a ponto de se interessarem em cuidar de mim na minha necessidade. No livro, vocês estão estudando Mensageiro, né? No livro Missionários da Luz, André Luiz fala para a gente, sob a orientação de Alexandre, sobre o caso do Segismundo. É um capítulo longo, são 42 páginas, mas são tantos ensinamentos ali que a gente tira e se bobear perde noite de sono. E aí Segismundo, só para você ter uma ideia, era um espírito que ele durante 40 anos ele trabalhou nas regiões umbralinas mais abissais, ajudando a espíritos que estavam entrando num processo de remorso, não é arrependimento, de remorso, para que eles pudessem ser retirados daquelas regiões tão dolorosas. E ele, por 40 anos, trabalhando lá, sem direito a férias, nem fim de semana em Cabo Frio, nem nada. Direto. E aí Segismundo chega perto de Alexandre e fala assim: benfeitor, há necessidade de eu voltar à vida física pelos erros cometidos ontem, e Adelino e Raquel já aceitou me ter como filho, agora está ruim de convencer Adelino, mas eu preciso voltar. Aí Alexandre faz uma pergunta assim para Segismundo: que corações cativastes na terra para te abrir a bênção do útero? Ou seja, quem você cativou aqui nessa existência que lhe dará a oportunidade de uma futura existência, de uma nova reencarnação? Porque você tem que cativar agora. Você tem que desenvolver um sentimento de amor, de respeito e carinho agora. Porque senão na espiritualidade
você não vai ter possibilidade de escolha. Ah, não, eu quero reencarnar por A e por B, porque eu tenho mais afinidade com ele. Não, mas a lei diz que você não tem esse direito. Você não pode escolher mais. Sabe? E aí Alexandre, quando faz a pergunta para Segismundo, que corações conquistaste na terra para lhe abrir a porta do útero? Eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Que Jesus fala assim, granjeai amigos até com a riqueza da iniquidade. Granjeai amigos. E aí eu olho para o lado, eu tenho 4 filhas biológicas e uma porção de filhas de coração, né? Graças a Deus. Mas é por interesse, Confesso, depois vão ver a gravação, mas eu tenho que falar, é por interesse. Porque eu tenho que cativar corações que me garantam uma próxima reencarnação. Isabela, eu sinto muito, não é uma boa, é interesse. Porque ela está sempre comigo nas palestras, agora você sabe a verdade. Se continuar vindo, a decisão é sua. Mas se a gente não se preocupar com isso, que estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece, ou então vão falar o quê? Não, meus filhos agora têm que me aturar. Não, tudo bem, já está na matéria, vai aturar, mas só que não quer dizer que eles te aceitarão no futuro como filho, como neto, como irmão. Então, essa proposta que Alexandre fez a Segismundo falou, Raquel já me aceitou. Agora a questão é Adelino. Sabe por quê? Porque Adelino e Raquel eram casados numa existência anterior. Segismundo era muito amigo de Adelino, amigo mesmo, de frequentar a casa. E Segismundo abriu o olhinho para Raquel. A Raquel é uma mulher consciente das suas responsabilidades, nunca deu margem para qualquer tipo de aproximação de Segismundo. E Segismundo instaurou então um plano, matou Adelino, mas só que toda a característica de suicídio. Então, para a justiça, o Adelino suicidou-se e Segismundo, aquele amigo muito próximo, começou a consolar a viúva e acabou casando com Raquel, criando os 2 filhos de Adelino com um esmero muito grande, um amor absurdo. Não teve filhos com Raquel, mas assumiu a paternidade dos 2 filhos de Adelino e, inclusive, geriu os negócios de Adelino, aumentando a fortuna familiar. Cometeu erro? Inevitavelmente, sim. Mas as atitudes dele, no transcorrer, ele começou a angariar a simpatia de alguns espíritos pela mudança de comportamento dele. Mas Adelino foi a vítima. E o que nós fazemos quando somos vítimas? Nós nos resignamos porque sabemos que a doutrina nos esclarece que você pode sofrer uma injustiça, mas jamais será injustiçado. Aí Adelino, como tantos de nós, começou a obsediar Segismundo, até que depois de 30 anos do crime, Segismundo também forma para ele a mesma situação, que é a vida dele, e deixa toda a característica de suicídio. E Raquel, claro, entrou no desespero, todos os maridos suicidaram-se, apesar da vida familiar tão agradável, e ela trouxe para o seu coração aquela dor, não se desesperou, e quando desencarna, Segismundo, quem está lá esperando ele? Adelino, dentro do seu ódio, da sua vingança, não é? E aí, só que Segismundo, encontrando nele mesmo os motivos necessários para mudar o comportamento, buscou a ação do perdão. E conseguiu, com muito sacrifício, se aproximar de Deolindo, pediu perdão dele. Deolindo, muito parecido com cada um de nós, não aceitou, mas Raquel falou, não, mas eu quero retornar à vida física, trazer Adelino comigo como esposo novamente, para eu tirar esse peso do coração dele. E ela aceitou ser mãe de Segismundo, mas tinha que convencer Adelino. E no livro Alexandre relata que numa experiência, porque aí Segismundo pediu ajuda a Alexandre. Poxa, benfeitor, você não pode ir lá tentar demover essa... A minha atitude foi realmente vergonhosa, ruim, mas eu estou arrependido e quem sabe Adelino me perdoando, a gente consiga realizar essa tarefa. E aí Alexandre vai
durante o período do sono, ele não sai do corpo. Quando ele vê Segismundo, reconhece um inimigo, um assassino, embora não tivesse consciência plena por estar ainda encarnado. E quando ele vê Alexandre, entende que Alexandre é um juiz, e ele começa a acusar: esse homem é um malfeitor, é um criminoso, ele quer prejudicar a minha família. E Alexandre começa a conversar com ele, mostrar para ele que as experiências são novas, não é aquele mesma situação que ele vivenciou. E Adelino, mediante a autoridade moral de Alexandre, se ajoelha e chora. Então, se é da vontade de Deus que eu tenha um assassino dentro da casa, então pelo menos eu tenho que começar a perdoar ele. E os dois se reconciliam em espírito. E aí, André Luiz relata que na noite aprazada para a união, né, do espermatozoide com o óvulo, levam o Sigismundo já num processo de restringimento perispiritual para se acoplar ao útero da futura mamãe, e Alexandre fala assim para ele: Sigismundo, está na sua linha, na sua trajetória dessa existência, que você terá 70 anos na vida física. Aos 50 anos, se você agir dentro do princípio da moral cristã, tá? Não é dentro da casa espírita, não, é dentro da moral cristã, porque na casa espírita todo mundo é bonzinho, lá fora um Deus nos acusa. Tá? Dentro do princípio da moral cristã, aos 50 anos você vai desenvolver uma cardiopatia muito séria, porque quando no ato do suicídio você deu um tiro no coração, então feriu as fibras perispirituais do coração, então você vai desenvolver uma cardiopatia, que você vai durar essa cardiopatia, comumente chamada de angina, por 20 anos. E aos 70 anos você vai encerrar sua jornada. Mas se você não continuar no seu propósito sincero de reformulação de atitudes, de pensamentos, você vai desencarnar com 50 anos na condição de suicida. Não intencional. E ele reencarna, a família em festa pelo reencarne dele, e ele trazendo dentro do seu ímpeto aqui amor, aquela gratidão ao pai e à mãe que o receberam. Caso vocês não saibam, nós teremos que passar pelo mesmo processo reencarnatório. Mesmo processo reencarnatório. Porque não pensem vocês que essa é a última existência no plano físico, que a gente não está com essa bola, não. Não está, não. A gente vai fazer, vai ter que exemplificar aquilo que Kardec nos propõe. E está lá no dome do túmulo que abrigou o seu corpo, né? Lachaise, nascer, crescer, morrer, renascer, tantas quantas vezes forem necessárias. Agora, quem nós estamos conquistando para nos receber como futuros filhos? A questão da piedade filial não é eu querer julgar o que meus filhos fazem comigo, ou o que meus... Não, já começou a estar aqui. Viu, Isabel? Estou aqui. Não é a questão do que meus filhos fazem comigo, é o que eu estou cultivando nos meus filhos. O respeito, o amor, a gratidão, ou que uma coisa eu digo, eu vou fazer 65 anos, e tem hora que eu sou tão chato, gente, tão chato, minhas filhas sofrem porque eu sou muito chato, e aí eu falo assim: gente, se eu criar inimizade agora, eu não vou reencarnar mais, porque 4 filhas, né? Graças a Deus vem mais um neto aí, 5 netos, sabe? O que eu estou cultivando na minha família, com meus filhos, com meus netos? Será que eu estou sendo mais consciencioso, que a doutrina me propõe isso? Ou será que eu continuo no meu nível de exigência lá no alto? Tenho obrigação, porque eu perdi muita noite de sono para cuidar de vocês. E aí, o que a gente quer ouvir? Mas isso é obrigação. Quantas vezes os filhos falam assim para a gente: eu não pedi para nascer? Filho de espírita pode falar isso? Quando a minha filha mais velha,
uns 11 anos, eu falei assim, não, você não pediu, você implorou, porque quando você nasceu eu tinha 20 anos, olha a tua necessidade como é que é. Não, porque quando o espírito não tem uma extrema necessidade, assim, reencarnatória, ele reencarna, os pais já estão lá com seus 40 anos, ele tem 40 anos, ou então é filho adotivo é uma bênção, sabia? É uma bênção. Por quê? Porque é um filho que você não passou pelo processo gestacional, que é sempre uma dúvida, tá? E tu já pegou o Kinder Ovo prontinho. Entende? É só dar amor, dar compreensão, amparar. E a responsabilidade é intensa. Não é que o filho adotivo tem mais responsabilidade do que o filho biológico, porque na lei de Deus não tem isso não. A possibilidade da gente em relação a essa piedade filial, hoje nós temos que inverter o ângulo de visão. Não é o que meus filhos têm obrigação comigo, é como eu estou cultivando a amizade desses filhos. Porque amanhã eu vou precisar deles. Amanhã eu vou precisar deles. Tem a página aqui, eu vou ler só um pequeno trecho do livro chamado Rumo Certo, é de Emmanuel. Né? Emmanuel começa assim: pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não podem esquecer sem perpetrar ingratidão. Quando você olha para seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, qual é o meu relacionamento com ele? É de estimular nele uma ingratidão ou que ele entenda que eu procuro sempre dar o meu melhor e que nem sempre é aquilo que o filho quer? Então, a nossa visão enquanto espíritas, consciente da pluralidade das existências, ou seja, que teremos que reencarnar, não é o que meu filho faz hoje para mim, mas o que eu faço por ele. A minha filha mais velha vai fazer 44 anos, então eu tenho mais filho criança, bebezinho. Então a minha relação tem que ser uma relação de confiança e de amizade. Confiança e amizade. Porque a fase do medo é quando era criança, quando era pequeno. Mas depois de adulto, é confiança e amizade. Será que eu estou realizando esse processo de confiança e amizade com minhas filhas, com meus filhos? Ou será que eu ainda estou na imposição da minha vontade? Porque a gente envelhece, mas a língua continua afiada. Desde novo. Falo o que vem na minha venta. Então aguento o vento que vem de lá. Aguento o vento. Então, piedade filial não é a forma como meus filhos me tratam, é como eu cultivo o amor e o respeito com eles, para que eles se sintam envolvidos nesse amor e nesse respeito e nos dê aquele olhar amoroso. Sabe, eu sou de uma geração que se pede bênção ao pai e à mãe, né, tio, avô, qualquer adulto, mas que hoje em dia essa terminologia está em desuso, mas o respeito jamais vai deixar de estar. Tanto o respeito dos filhos com os pais, como dos pais para com os filhos. Que Jesus nos